Olá, a paz do Senhor Jesus, eu me chamo Daniel, pela graça de Deus sou dirigente de congregação da Assembleia de Deus em São Luís do Maranhão. Hoje eu gostaria de convidar você para que nós estudemos a nossa lição de número 5 do terceiro trimestre de 2020. O nosso tema de hoje diz o seguinte: Zorobabel recomeça a construção do templo. O nosso texto áureo está em Ageu, capítulo 2, versículos 10 e 18. O texto diz assim: Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Amém. A nossa verdade prática diz: sob o poder de Deus, a Igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Glória a Deus. Eu quero começar já te dizendo que eu estou disponibilizando de forma inteiramente gratuita na descrição deste vídeo o esboço desta aula para que você possa fazer download e assim utilizar em sua classe de escola bíblica, caso você seja professor, ou mesmo para o seu aprendizado, caso você seja aluno. De qualquer forma, vá na descrição deste vídeo. No primeiro link vai haver o link da aula, deste esboço de aula. Fique à vontade para baixar, é totalmente grátis. A única coisa que eu peço a você é que você se inscreva neste canal e que você deixe o seu like. Deixe assim o seu comentário também sobre essa aula e compartilhe essa aula com outras pessoas. Pois bem, vamos começar a nossa aula lendo o que nos diz a introdução dessa lição. Ouça, nesta lição estudaremos como Deus, depois de a construção do templo ter ficado parada por 15 anos, enviou socorro através do ministério de dois profetas, Ageu e Zacarias. Se você assistiu à nossa última aula, a aula de número 4, você lembra que nós lá estudamos a oposição que se levantou e que causou a interrupção da construção do templo pelo período de 15 anos. Hoje nós iremos estudar o que Deus fez através de duas figuras, dois homens que foram dois profetas, Ageu e Zacarias, para que a obra de construção do templo em Jerusalém pudesse ser recomeçada após esse longo período de 15 anos. O primeiro ponto da aula de hoje diz o seguinte: Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Este nosso ponto tem em seu conteúdo, em suas divisões, 3 subpontos. Nós vamos tratar de forma bem introdutória de cada um destes subpontos. Primeiramente, o subponto 1 diz o seguinte: Deus levantou 2 profetas. Como nós dissemos, ele levantou o profeta Ageu e ele levantou o profeta Zacarias. A missão destes homens de Deus foi de trazer uma mensagem profética, uma palavra de Deus para Zorobabel, que era o líder político do povo, para Josué, que era o líder espiritual do povo, o sumo sacerdote, e também para todo o povo. Foi isso que Deus fez. Nós iremos meditar rapidamente a respeito dessas 3 coisas. Primeiramente, Deus deu uma visão a Zacarias a respeito de um castiçal com 7 lâmpadas. Em seu livro, o profeta escreve essa visão e no capítulo 4 e versículo 6, o anjo fala com Zacarias, o enviado do Senhor, o mensageiro do Senhor, e diz a Zacarias que essa é a mensagem do Senhor a Zorobabel. No versículo 6, não por força e nem por violência,
mas pelo meu Espírito. O castiçal que o profeta Zacarias vê em sua visão representa a obra de Deus e, por que não dizer, a reconstrução do templo em Jerusalém. O que a visão quer mostrar é que para que haja óleo nesse castiçal e as suas lâmpadas estejam acesas, é necessário que haja a operação sobrenatural do Espírito Santo. E a mensagem de Deus para Zorobabel foi essa: não pela força do braço do homem e nem pelo poder simplesmente humano, mas pelo poder do Espírito Santo é que o líder político do povo, o governador do povo, que era Zorobabel, poderia ter condições de liderar, de retomar a construção daquele templo depois de tantos anos com esse trabalho estagnado. A palavra que o Senhor deu a Zacarias e foi dirigida ao sumo sacerdote Josué, que era o líder espiritual do povo, nós vimos na nossa aula passada, também na nossa aula de número 4. O Senhor deu a Zacarias também a revelação, uma visão de que o líder, o sumo sacerdote Josué, estava com as suas vestes manchadas, simbolizando o pecado, simbolizando a transigência com o erro. Mas o Senhor mostra ao profeta que Deus estava dando perdão para esse homem, novas vestes, vestes brancas, limpas, simbolizando a restauração espiritual de Zorobabel, de Josué e que refletiria em todo o povo de Jerusalém. Deus também deu uma mensagem ao povo como um todo através do profeta Ageu. Em seu livro, no capítulo 1, também nós vimos isso na aula passada, Deus falou com o povo através de Ageu e disse ao povo que enquanto o povo estava preocupado com as suas casas, em reconstruir as suas moradias, os seus imóveis, o templo do Senhor, a casa do Senhor, estava deserto. E por causa disso, o povo trabalhava muito, mas recolhia pouco. O povo via que aquilo que tentava guardar era colocado em um saco furado, não retia, como consequência da sua inversão de prioridades. Porque o que Deus está mostrando para o povo através de Ageu é que ele deseja ter a prioridade na vida do povo. Prioridade em todos os sentidos. A missão do povo prioritária não era de reconstruir as suas próprias casas, mas a missão prioritária do povo deveria ser de reconstruir o templo de adoração ao Senhor e assim poderem retomar o serviço no templo de culto e de adoração ao Deus Todo-Poderoso. O subponto 2 do primeiro ponto diz o seguinte: o resultado da mensagem dos profetas. Deus usou esses homens de maneira tão maravilhosa, tão extraordinária, que o povo teve ânimo para trabalhar. O povo teve coragem para levantar-se mais uma vez e retomarem, recomeçarem a construção do templo em Jerusalém. Seus inimigos ainda tentaram, de certa forma, questioná-los. Eles responderam então que a ordem havia sido dada pelo rei Ciro, como de fato ocorreu há muitos anos atrás, através do rei Ciro. E aí, o rei na época já era o rei Dario. Seus inimigos então questionaram o rei Dario a respeito da obra que estava sendo feita em Jerusalém. O rei imediatamente consultou os seus registros históricos e viu que, de fato, o rei Ciro havia dado essa permissão e a obra não pôde mais ser interrompida e foi concluída com êxito para a glória de Deus. E é disso que trata o nosso terceiro subponto desse primeiro ponto. O terceiro subponto diz: o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Graças a Deus, porque Deus levantou 2 homens cheios do Espírito Santo,
e o trabalho realizado por eles através da profecia inspirada pelo Senhor deu um resultado tão profundo e duradouro que durou até a conclusão daquela obra. E assim a missão desses profetas foi bem sucedida e o nome do Senhor glorificado mais uma vez. Agora a nossa lição, a partir do ponto 2, vai tratar a respeito do profeta e de seu ministério, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Eu quero te convidar para nós começarmos agora o nosso segundo ponto. Mas se você ainda não se inscreveu no canal, fica mais uma vez o convite para que você faça isso. Se inscreva nesse canal, não esqueça de deixar o seu like, de ativar as notificações para que você seja avisado sempre que eu postar um novo vídeo. Vamos lá. O nosso ponto 2 diz o seguinte: o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Nós temos dentro do ponto 2 dois subpontos principais. E começando através do subponto primeiro, dentro do ponto 2, ele diz o seguinte: manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. E a lição aqui traz alguns exemplos, pelo menos 2 exemplos dentro desse subponto, que é o exemplo de Moisés e de Elias, que foram homens de Deus, profetas de Deus no Antigo Testamento, e através deles o Senhor realizou grandes manifestações sobrenaturais. Moisés é considerado como o maior profeta do Antigo Testamento, o homem que era amigo de Deus, que era próximo de Deus, que teve o privilégio de subir ao monte e passar uma grande quantidade de dias em comunhão íntima com o Senhor. Apesar de seu erro, Moisés continuou sendo uma das pessoas de maior intimidade com Deus no Antigo Testamento. Além disso, de toda essa intimidade, ele também desempenhava uma missão muito crucial, que foi a missão de ser profeta e líder do povo. Diante do povo de Israel, ele era o seu líder político, ele era o seu líder social, o seu líder espiritual. Tudo girava em torno da liderança de Moisés. O outro exemplo que a lição traz é o exemplo do profeta Elias, que nós conhecemos biblicamente diversas de suas profecias, atuações sobrenaturais, sendo delas a mais marcante o momento em que Elias desafia os profetas de Baal e os vence pelo poder do Senhor. Foi aquela ocasião em que todo o povo exclamou que só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. A Bíblia traz no Antigo Testamento muitos outros exemplos de profetas que trouxeram grandes manifestações sobrenaturais por causa do poder de Deus. Nós temos o profeta Eliseu, nós temos outros profetas, o profeta Isaías, nós temos o profeta Daniel, que já está inserido no período do cativeiro babilônico, nós temos o profeta Jeremias, que também está inserido neste período de cativeiro. Nós temos muitos homens e também mulheres que foram levantados por Deus como profetas, profetisas e usados nas mãos do Senhor. Então nós podemos concluir que sim, como diz a lição, o ministério profético é uma prova da manifestação sobrenatural de Deus no meio do seu povo. E nós vemos isso de forma muito clara no Antigo Testamento. O segundo subponto, dentro deste segundo ponto, diz o seguinte: manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. E aí nós temos muitos exemplos. A lição trata de alguns exemplos mais voltados para a vida de Paulo, em suas cartas escritas endereçadas a Timóteo. Ele cita que Paulo escreve a Timóteo na primeira carta o exortando a despertar o dom de Deus que havia nele. Nós vamos ver no ponto 3 a respeito do dom de profecia e do ministério profético. E também no Novo Testamento nós temos diversos outros exemplos
da manifestação profética através do poder de Deus. Vamos lá, o nosso terceiro ponto diz o seguinte: o ministério de profeta à luz da Bíblia. E nós temos aqui, meus irmãos, nesse terceiro ponto, algo muito interessante. E eu peço toda a sua atenção para esse conteúdo, para que você venha realmente a entender o que a Bíblia ensina a respeito do ministério profético para os nossos dias. Nós temos dentro desse terceiro ponto a presença de dois subpontos. O primeiro diz o seguinte: o profeta na dispensação do Antigo Testamento. Eu quero ler o que diz a lição em relação a isso. Ouça, o profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. No Antigo Testamento, o profeta era um representante de Deus diante do povo. Ele trazia ao povo a mensagem de Deus. Ele era também, além disso, consultado pelo povo a respeito de questões espirituais e também de questões materiais. A Bíblia vai trazer muitas situações como essa. A lição traz alguns desses exemplos. Por exemplo, o exemplo que está em Ezequiel, capítulo 20, versículo 2, quando os anciãos consultam o profeta Ezequiel. A lição também traz o exemplo que está em Samuel, capítulo 9, versos 6 e 7, quando o profeta Samuel é consultado a respeito das jumentas do pai de Saul que haviam sido perdidas. A lição também traz outros exemplos, o próprio exemplo de Moisés, que recebia de Deus a revelação de sua palavra e que também era consultado pelo povo e pelos anciãos do povo. Agora, queridos, entendamos. No Antigo Testamento, o profeta era meio que um mediador entre Deus e os homens. Os homens dirigiam-se ao profeta para consultá-lo, para fazer-lhes perguntas de ordem espiritual, de ordem material e também para receber uma palavra oriunda do Senhor. Por isso que nos livros proféticos do Antigo Testamento, a Bíblia em inúmeras ocasiões diz: assim diz o Senhor. Essa expressão aparece em muitas ocasiões do Antigo Testamento, porque eles transmitiam a verdade do Senhor, a palavra do Senhor, e desempenhavam esse papel de intermediários entre Deus e o homem. Agora vamos para o nosso segundo subponto, que traz o seguinte: o profeta na dispensação do Novo Testamento. E nós no Novo Testamento encontramos o dom de profecia e encontramos também o ministério profético. A lição faz uma distinção bem interessante em relação a isso e eu compartilho dessa mesma ideia. Ter o dom de profecia não significa que alguém é profeta. Ouça isso. Ter alguém o dom de profecia não significa que seja profeta. O termo profeta designa quem tem o ministério de profeta. Este ministério de profeta é o ministério da palavra, para o qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. Aqui nós já temos a explicação a respeito desse assunto. Não confundamos o dom de profecia com o ministério profético. O ministério profético no Novo Testamento se refere aos proclamadores da palavra, aos pregadores da palavra, que foram chamados por Deus para esta missão. Observe que a Igreja de Cristo desempenha um papel profético, porque nós pregamos com as nossas palavras, pregamos também com as nossas atitudes e com o nosso testemunho, mas a alguns o Senhor dá o chamado e o dom de proclamarem a sua palavra. Estes são os profetas do Novo Testamento, o ministério da palavra. Ao tempo que
os que têm o dom de profecia são aqueles que foram batizados com o Espírito Santo e receberam também o dom de profecia. Eles falam, pronunciam palavras dirigidos pelo Espírito Santo para a exortação, para a consolação e para a edificação do povo de Deus. Não podemos confundir estas duas tarefas dentro da igreja. Agora observe um detalhe. No Antigo Testamento, o profeta era consultado pelo povo sobre questões de ordem espiritual e de ordem material. No Novo Testamento, nós não devemos consultar profetas. É isso mesmo que você ouviu. Nós não devemos consultar profetas. No Antigo Testamento, o profeta era um mediador entre Deus e o homem. Nós vivemos hoje no período, na dispensação da graça. Biblicamente, 1 Timóteo 2,5 diz que o nosso mediador é Jesus Cristo. Não precisamos de medianeiros, de mediadores, de uma mediadora. Não precisamos. Não precisamos tratar nossos assuntos de ordem espiritual ou material consultando profetas. E aí muitos irmãos pecam, porque se dirigem a pessoas que são ditas profetas e fazem-lhes perguntas sobre casamento, sobre viagens, sobre negócios e sobre diversos outros assuntos, quando todos nós, você e eu, temos acesso livre à presença de Deus. Podemos perguntar direto a Ele, porque Ele nos responde. Não precisamos de gurus, não precisamos de adivinhos, não precisamos perguntar a falsos profetas. Então, muito cuidado, igreja, porque hoje muitos falsos profetas têm se levantado. Alguns deles até recebem dinheiro para produzirem suas falsas profecias, para responderem aos anseios das pessoas que estão cada vez mais sedentas em ouvir o que lhes agrada. Tenhamos cuidado, porque sobre estes a Bíblia já nos advertiu e Deus não falou através deles. Bem, querido, essa foi a nossa quinta lição. Eu espero ter contribuído com o teu crescimento e o teu conhecimento a respeito da palavra de Deus. Nós vamos ficando por aqui, mas inscreva-se nesse canal, deixe o seu like e nos vemos na próxima aula, querendo Deus. Até lá!